Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu resolvi trazer aqui um desafio que é bem comum em entrevistas de Big Techs, de empresas de TI mesmo, que fazem algumas entrevistas com desafios técnicos e pedem pra gente, por exemplo, resolver um algoritmo, um problema algorítmico e explicar o que a gente está fazendo. Você tem um quadro branco, desenha lá, explica a sua solução e depois você implementa a solução para ver se ela funciona. Inclusive, o entrevistador faz algumas perguntas para ver se você está entendendo bem o que você está fazendo, não decorou simplesmente a resolução. Então, a ideia aqui é trazer para vocês um problema que é relativamente simples, mas para mostrar como ele é versátil, como dá para a gente pensar em bastante solução, bastante alternativa para resolver esse problema. E como você pode, como entrevistado, desempenhar melhor. Como você pode explicar o que você está fazendo e ter esse pensamento lógico, verbalizado. Às vezes você sabe bem o que está fazendo, mas não verbaliza e aí dá a impressão que você não sabe o que está fazendo. Você apenas decorou, tá? Então, para a gente entender como é que uma entrevista dessas funciona, vamos pegar o exemplo do reverse string, que é um problema comum. A ideia é você simplesmente reverter um string. Então, se você tiver um string como Juliana, que é o meu nome, quem seria a string revertida disso aqui? Seria, a gente tem que olhar aqui do lado contrário agora, né? A-N-A-I-L-U-I-G. Então, Anailuigi. Algo assim, certo? Essa ideia do problema é um problema simples e que agora a gente vai resolver, vai falar um pouquinho de possíveis soluções para esse problema. Então vamos começar pensando que a string, ela é uma array de caracteres, ela é um conjunto de caracteres. E aqui eu vou falar muito pensando no Java, tá? Mas a maioria das linguagens tem esse tipo string, que é o tipo texto, que representa um texto, e ele é formado por caracteres e também tem um tipo específico para representar os caracteres. Então, no caso da string, ela é um conjunto de caracteres. Ela é, na verdade, internamente um array de caracteres. Então, a gente teria uma string como essa, podendo ser representada como um array mesmo aqui, sabe? Com posições, e cada posição tem um caractere. Então, nesse caso, a gente teria aqui, ó, posição 0, posição 1, até a posição que representa o número de caracteres que esse nome tem, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juliana tem 8 letras. Como a gente começa a contar a partir da posição 0, eu teria a última posição sendo a 7. Então, eu posso trabalhar com uma string sendo um array de caracteres. Isso faz todo sentido para a minha solução, se a gente pensar nisso. Porque se a gente pensar como string, que a string é algo indivisível, fica difícil reverter, né? Agora, quando a gente pensa que cada posição da string é um caractere, aí é simples, a gente só pega os caracteres na ordem inversa aqui e já tem a string final revertida, montada. Então, é isso que a gente vai fazer. E aí, a gente pode trabalhar com esse tipo de solução de 3 formas diferentes, da mais simples para a mais complexa. Qual seria a mais simples? A mais simples, gente, seria usar a própria API do Java. Então, o Java, ele tem funções que permitem a gente reverter um string. Pois é, se o entrevistador não der nenhum critério, você já pode começar com essa solução aqui, tiro e queda. Mas é claro que depois que você fizer isso, ele pode dizer, olha, não usa nada pronto, faz o teu. E aí, o que a gente teria que trabalhar aqui? Com uma solução de fazer a reversão manualmente. Então, a gente teria aqui uma solução baseada em um loop. A gente vai iterar pelo array de caracteres, e vai guardando aqui, ó, as posições na ordem reversa. Então, a gente vai ter a string final no fim das contas. E tem uma terceira opção aqui de implementação que eu vou deixar o suspense, porque ela pode ser a menos intuitiva, mas ela é a mais performática em relação a essas alternativas. Então, vamos começar fazendo com a Java API, depois a gente vai fazer a nossa solução com um loop mesmo, e depois a gente vem para essa terceira alternativa aqui, que por enquanto não sabemos qual é. Então, vamos para o código.
Então, pessoal, como eu falei, a gente pode usar a própria API do Java para reverter um string. Isso aqui é muito simples e é interessante mostrar essa solução, que é mais intuitiva, para que o entrevistador veja que você conhece o Java, conhece a linguagem que você domina, se você for resolver os desafios em Java. E uma das formas de reverter um string que é super simples é utilizando um string buffer. Então, o string buffer, ele permite a gente criar um buffer para string e a partir dele a gente tem um método chamado reverse. E quando a gente faz isso, a gente está revertendo mesmo as posições de cada caractere da string. A gente está fazendo aquilo que a gente mostrou, está olhando daqui para cá e montando a string de forma reversa. Então, isso aqui eu só preciso transformar num string e eu já tenho a string de forma reversa na minha solução. Aqui a gente pode retornar um string. E se a gente executar aqui, ó, a solução, olha só, Anaí Luigi, que era o que eu tinha mostrado aqui, e o Bezerra, do meu sobrenome, Arrezibi. Arrezibi Banaí Luigi. Nossa, que nome estranho. Melhor o nome na posição normal mesmo. Então, com 2 linhas de código, a gente resolveu reverter em string. Só com conhecimento aqui da linguagem mesmo, porque a gente nem sabe como esse método é implementado e nem precisa saber. Usou a API do Java, tá safe. Só que aí o entrevistador pode falar, né? Beleza, você sabe usar o Java. Mas se você tiver que pensar de forma lógica como resolver, implementar o seu reverse, como você faria? E aí a gente vai para a solução 2. Pensar na string como um array de caracteres e iterar sobre ela. Então aqui a gente vai usar um loop. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o string builder para concatenar a string na forma reversa. Aqui eu vou criar um string builder. Você poderia usar a concatenação normal? Poderia. Mas quando ela ocorre com muita frequência, a cada vez que ela ocorre, um objeto string é criado. E isso não é muito performático. Então, pensando assim, sendo bem cri-cri, vamos dizer assim, nas resoluções, você pode usar a solução mais eficiente, que seria dentro de um for, várias concatenações acontecendo dentro de um for. Seria interessante usar o string builder aqui, que é mutável. Então, ele modifica a string existente ao invés de criar várias toda vez que a gente concatena. Só uma opção de implementação, a critério de tempo de execução, você nem vai ver muita diferença, mas você pode explicar que você conhece a diferença para o seu entrevistador e ele vai ficar mais impressionado com você. Então, a gente vai iterar aqui, usando um laço for, e a gente vai iterar de trás para frente. A gente tem que olhar nesse sentido aqui, na verdade? Então, eu vou começar do tamanho da string menos 1, lembrando que o tamanho da string é 8, mas meu índice começa do 0. Então, eu tenho que começar do 7. 8 menos 1, 7. Então, meu i vai começar daqui. O meu i tem que ser maior ou igual a 0, porque ele vai ser decrementado. Por isso, a gente vai fazer um i menos menos aqui. Então, eu estou decrementando o i até ele chegar em 0, que é a primeira posição. E aí, eu vou ter terminado a minha string. E aí, para ter a string reversa, revertida, o que eu preciso fazer agora? Eu pego esse builder e vou adicionando o caractere atual que eu estou percorrendo na string. Então, eu estou percorrendo caractere a caractere. Como eu estou indo na ordem inversa, primeiro eu estou vendo o A, depois o N, depois o A, depois o I, depois o L, depois o U, depois o I, depois o G. Então, cada caractere desse, a gente consegue acessar utilizando o método char@, e passando o i, que é o índice corrente desse meu array de caracteres. Então, aqui eu estou anexando aqui no meu builder cada caractere, um por vez, para no final retornar aqui a string final. Então, como eu iterei aqui na minha string de forma inversa, eu vou ter a string final de forma inversa. E se a gente executar, continuamos aqui com o algoritmo funcionando. E agora a gente implementou a reversão aqui da string, fazendo uma iteração de trás para frente e anexando, concatenando cada caractere da string para ter o resultado final.
Então isso aqui também é intuitivo, é bem simples, dá para explicar bem aqui para o entrevistador, dá para desenhar no quadro, né, o nome, e aí a setinha aqui, mostrar que é uma array de caracteres, então dá para explicar bem isso aqui para ele e resolver o problema sem maiores dificuldades. Mas aí é que as coisas podem começar a complicar. E se o entrevistador perguntar para você, será que não tem mais um jeito de fazer? Será que você conhece uma outra alternativa para resolver esse problema? Você já me deu 2, eu quero mais uma. E aí, você conseguiria pensar numa alternativa? Então, a gente viu essa alternativa aqui, a gente viu essa aqui, e agora a gente vai ver uma terceira, que é uma estratégia aqui de utilizar uma operação chamada swap. O que é isso? Swap significa troca. Então, como vai funcionar isso aqui? Vamos lá, deixa eu te mostrar. A gente vai ter aqui a string, cada caractere da string, numa posição de um array de chars, concorda? Então, tem um array aqui, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar direitinho. Ok. Aí, a gente vai ter uma posição aqui. Cada letra, cada caractere tá ocupando uma posição. Então, a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Quando a gente fala em reverter a string, a gente pode, né, pensar naquela ideia de percorrer ao contrário, mas também tem uma outra forma de fazer isso, e percorrendo menos posições desse array. A gente pode pegar aqui, ó, um ponteirinho e apontar para cá, para a primeira posição, e ao mesmo tempo um outro ponteiro e apontar para a última posição. E aí o que a gente pode fazer? Quando a gente tiver esses 2 ponteiros apontando para as extremidades da string, a gente pode trocar, fazer o swap. Então, a gente troca um com o outro. Onde tinha o G vai ficar o A, onde tinha o A vai ficar o G. E aí, se a gente fizer isso agora, a gente vai ter agora o A e o Lian G. Então, eu troquei esses 2 caracteres aqui, tem um I aqui. Deixa eu colocar aqui, prontinho. Então, eu troquei esses 2 caracteres, e aí, quando eu faço isso, eu já estou começando a inverter string, se você pensar bem. Agora, eu só preciso andar esses ponteirinhos para a próxima posição. E aí, quando eu andar para a próxima posição, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou trocar agora o I com o N. E assim eu vou andando, até chegar no meio da string aqui, ó. Então, aqui depois vai para o U e o A. Aqui vai para o L e o I. Como o meu nome tem um número par de caracteres, no final eu vou ter trocado todas as letras de posição. Mas se eu tiver uma palavra que seja ímpar, por exemplo, ABC, a gente vai trocar o primeiro e o último elemento, e quando chegar no meio não precisa fazer nada. Não é verdade? Não precisa fazer nada porque essa letra não muda de posição. ABC, ao contrário, é CBA. Então, a gente só precisa trabalhar com essa ideia de 2 ponteiros e movimentá-los para ir trocando aqui as letras de posição. E com isso, a gente consegue percorrer menos posições no array. No lugar de percorrer as N posições, as 8 que a gente tinha aqui, a gente só precisa ir até a metade do array. Então, a gente tem meio que uma complexidade O de N dividido por 2. É O de N, mas economizei algumas casinhas, né? Algumas posições que eu poderia andar. Então, usando o swap, a gente consegue fazer a reversão da string de forma diferente, de forma mais performática do que andando casa a casa nessa string, utilizando essa ideia de 2 ponteiros. Tá bom? Se não ficou claro para você ainda, você vai ver agora como a gente vai implementar esse algoritmo. A base dele é implementar essa operação swap, posicionando esses 2 ponteiros aí para ir fazendo a troca das letras, dos caracteres. Vamos lá? Então vamos lá. Para a gente conseguir fazer aquele algoritmo que a gente acabou de desenhar, primeiro a gente tem que trabalhar com o array reversed, que vai ser construído a partir da string. Eu transformo ela num array de caracteres. Agora a gente consegue vir aqui e criar um loop, que dessa vez vai começar com i igual a 0 e menor que o string.length e mais. Agora a gente vai percorrer na ordem correta aqui, do primeiro até o último.
Só que eu falei para você que a gente vai ter um ponteiro que aponta para o final, não é verdade? Então, enquanto esse ponteiro aqui, esse índice está apontando para a primeira posição, nesse mesmo instante eu vou ter uma variável chamada lastIndex, que vai apontar para a última posição, que eu posso obter pegando o tamanho da string e tirando 1. Lembrando, né, o tamanho da string, a gente começa do índice 0, por isso que a gente faz esse -1 aqui. Então, agora eu tenho o primeiro índice e o último índice. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vai trocar os dois de posição. Essa é a ideia, não é verdade? Então, a gente vai pegar o array reversed na posição i e vai colocar a string, o caractere da string, na última posição, menos o i, porque esse i, ele vai aumentando. Então, assim que ele for aumentando, como a gente está subtraindo o i, a gente vai ter esse comportamento do ponteiro entrando aqui, ó, diminuindo. Ele começa com o tamanho -1, que é 7, menos 0, porque o i é 0, mas quando o i for crescendo, ele vai diminuindo, vai ficar para 6, para 5, para 4. E aí a gente vai entrando aqui, chegando no meio do array. Esse é o comportamento que a gente quer para o índice final. Para o índice inicial, ele já vai andando aqui, incrementando 1 a 1 para frente. E aí agora a gente tem que pegar, porque a gente trocou os dois de posição, aqui é a posição do inicial, a gente tem que pegar o da última posição. Então, tem que pegar esse lastIndex -i, que é a última posição, é o extremo oposto do item que eu estou trabalhando agora, e colocar o caractere atual, o caractere da primeira posição nesse momento, na última. Então, eu troquei os dois aqui. Percebeu? Troquei a posição dos dois. E isso aqui eu vou precisar fazer, será que até o fim do array? Não, a gente já viu que é até a metade do array. Então, eu posso pegar esse i e aumentar ele até que ele seja menor que o tamanho dividido por 2. Então, se o tamanho é par, que é o nosso caso, tem 8 caracteres aqui, o i vai precisar ser menor que o tamanho dividido por 2, que é 4. Então, ele vai até aqui, a posição 3, que é exatamente onde eu quero, é o meio do array. Agora, se for ímpar, se eu tenho um 3, por exemplo, se eu divido por 2, eu vou ter 1. O resto da divisão não conta, então eu vou até o i menor que 1, que nesse caso vai até aqui, ó, a primeira posição, o 0. E é exatamente o que eu quero, eu troco o a pelo c, não preciso andar o ponteiro para o b. Então, vai funcionar também para textos que têm um número ímpar de caracteres. E com isso aqui, gente, tá feito. Eu só preciso transformar agora esse array de caracteres num string novamente. E aí, se a gente executar, a gente tem a mesma string invertida aqui, a ordem dos seus caracteres. Então, a gente conseguiu resolver agora o problema de forma diferente, percorrendo menos posições da string, graças a essa ideia de 2 ponteiros, utilizando essa técnica de swap. Muito bacana, né? Essa dica aqui vale ouro, eu espero que vocês tenham curtido, que ajude vocês a se prepararem para entrevistas, para quem quer entrar nessas big techs, ou mesmo em empresas brasileiras que estão agora imitando um pouco o processo de entrevista das big techs. Treina bastante essa questão de expressar o que você está fazendo, verbalizar, isso ajuda demais, passa confiança para o entrevistador. Estuda, revisa, pratica e conte comigo, porque eu vou continuar trazendo conteúdos de resolução desse tipo de desafio aqui de programação. Se vocês quiserem mais desses, comentem aqui no vídeo, curtam, se inscrevam no canal. Eu preciso dessa força para continuar trazendo conteúdo para cá. Combinado? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.